entrei com uma ação, pedi custas ao final, custas ao final de novo. E depois de 2 anos, meu cliente ficou desempregado. Olha, gente, que situação interessante. E o juiz deferiu o JG. Mas agora estão me cobrando custas lá da inicial. Não entendi. Não foi deferida a JG? Está errada essa cobrança? Gente, eu tenho uma coisa seríssima para contar para vocês. A gratuidade de justiça, quando ela é deferida no curso do processo, ela só é válida para os atos posteriores ao deferimento. Ela não é retroativa, tá? Se o seu cliente passa por uma situação dessa, que antes ele tinha um trabalho, ele tinha um emprego, ele tinha condições de pagar, às vezes tinha um bom salário, tá? Mas ele foi mandado embora. Você lá naquele começo, você analisou com ele e viu que, não, vamos pedir custas ao final. Só que aí aconteceu uma situação dessa e ele foi mandado embora. Não tem mais aquela renda. Comprova isso para o juiz fala, não, ok, você comprovou para mim que você se enquadra agora numa situação de hipossuficiência. Te defiro a JG. Defiro a JG, anote-se. A JG é dali para frente. As custas iniciais, que são devidas pela distribuição da ação, que a gente viu ali no exemplo da primeira pergunta, por exemplo, que é uma renovatória, né? Nesse caso, aquelas custas de escrivão, a taxa judiciária, todas as custas dos atos processuais que se deram até aquele momento, tudo isso o autor vai ter que pagar, vai ter que arcar. E se ele não pagar, o nome dele vai ser inscrito em dívida ativa, tá? Daphne, de onde você está tirando isso? Pelo amor de Deus, isso não pode ser verdade. Gente, isso é um enunciado de súmula do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É a súmula número 42, eu vou ler para vocês, ó. O benefício da gratuidade de justiça concedido no curso do processo em ambos os graus de jurisdição, ó, se já tiver lá na apelação, vai ser do mesmo jeito, tá? Alcança os atos subsequentes, se comprovadas as condições supervenientes e sem depender de impugnação. Então, você não precisa entrar com uma impugnação para isso, tá? Isso que ele quer dizer. E você tem que comprovar que existem situações agora supervenientes que você não tem mais condição de arcar com as custas do processo. Mas ele a gratuidade só alcança os atos subsequentes ao seu deferimento. Então, advogado que me mandou essa pergunta, infelizmente não está errado, é devido sim. É claro, gente, mais uma vez eu quero frisar isso aqui, que em última análise, quem bate o martelo é o juiz. Se a parte, de repente, está numa situação de miserabilidade, está numa situação, sei lá, de doença, existem N situações, N casos concretos. Você tem que fazer o peticionamento, fazer o requerimento para o juiz e, em última análise, ele é que vai determinar. Se ele disser que ele vai te dar a gratuidade de justiça retroagindo e não vai seguir a súmula, ele pode fazer isso. Só que fique atento, porque pode ser que o réu entre com agravo de instrumento e não concorde, né, com essa decisão do juiz, porque ele não está seguindo a súmula. Mas, em última análise, sempre é o juiz que vai decidir em matéria de custas o que é devido e o que não é. Ok?